Após as decisões nos campeonatos estaduais, o Inter avança e pode estar contratando 2 zagueiros que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Quero falar também, gente, sobre uma joia da base que começa a ganhar destaque com o técnico Paulo Pezzolano. E também um jogador que é sonho de consumo do Inter, que pode estar decidido a voltar ao futebol brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, antivéspera de Grenal 4-5-1, mas o papo hoje é fora das 4 linhas. Quero falar sobre as possibilidades de reforços do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações para não perder absolutamente nada, né, sobre o Clube do Povo. Eu quero começar falando justamente sobre essa busca do Inter por reforços para a sequência da temporada, tá? Todo mundo sabe que a prioridade do Inter está no setor de defesa, nos zagueiros. Afinal, né, o Inter trouxe o Matheus Bahia, que era uma carência, uma reposição ao Bernabé, a gente está vendo nessa semana, né, já que ele não pode jogar a final do Campeonato Gaúcho, o quanto era necessária a chegada do Matheus Bahia, por mais que ele não possa jogar o Gauchão, né, quando isso acontecer no Brasileirão ou na Copa do Brasil, já temos um jogador para o setor. Assim como veio o Kaique do Bahia para ser um jogador de lado de campo, uma alternativa que a gente também estava buscando, os zagueiros não chegaram na janela internacional e o Inter está fazendo uma força-tarefa para contratar jogadores nesta mini janela, que vai até o dia 27 de março para entregar zagueiros visando em especial a disputa do Campeonato Brasileiro, tá? O nome mais perto de ser anunciado é do zagueiro Pedro Henrique, zagueiro de 30 anos que está neste momento defendendo o Red Bull Bragantino. O Inter já tem, né, uma conversa com o clube paulista. O Pedro Henrique hoje não é uma opção muito utilizada lá em Bragança, é um jogador, né, que está perdendo bastante espaço e é um jogador que o Inter considera que se encaixa no perfil que está procurando, em vários aspectos. Primeiro, é um zagueiro experiente, né, já jogou final de Libertadores pelo Atlético Paranaense, estava, né, em grandes campanhas da equipe, melhor dizendo, paranaense, está hoje no Red Bull Bragantino tentando reencontrar o seu espaço, né? Até quero pegar certinho aqui o número de jogos, né, que o Pedro Henrique tem nessa temporada, mas não são muitos, tá? A última lista que eu tinha eram 4 jogos, mas são 10, tá? 6 pelo Campeonato Paulista e 4 no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, né, um jogador que não vem atuando como titular da equipe nas últimas partidas, né? Então é um nome que o Inter também está buscando, né, por conta deste desejo dele de ser uma peça, né, com mais minutagem aqui no estádio Beira-Rio. Eu ainda não tenho 100% do molde da negociação, mas pelo que me sopraram seria um empréstimo com opção de compra, né? O salário do Pedro Henrique estaria na faixa aí de R$500 mil, o que vamos lá, né? Hoje para o futebol, né, e aqui a gente pode tecer uma crítica de doutorado sobre os valores inflacionados do futebol brasileiro, mas a realidade é essa, qualquer um está ganhando R$500 mil, então o Pedro Henrique, né, teria esse salário aqui no Beira-Rio, tá? Na verdade, não é nem o Inter que está oferecendo, né? O que ele recebe lá em Bragança e o Inter arcaria com 100% dos valores. Outro nome que pode vir a chegar, e aí para o lado esquerdo da zaga, é João Marcelo, né? Jogador que esteve muito perto do Inter naquela novela Vitão, viria, né, o Japa, viria o Marcelo, acabou, né, que não deu negócio com o Cruzeiro, o Vitão foi para o Flamengo, e de qualquer forma, né, o João Marcelo agora estaria retomando contatos com o Internacional e essa contratação seria de forma definitiva, tá? Informação, né, do Samuel Venâncio, que para mim é uma referência aí em jornalismo identificado, né? O Inter retomou então contatos com o Cruzeiro, né, visando a contratação definitiva do João Marcelo, né? O Inter quer comprá-lo e a negociação deve avançar após o final do Campeonato Mineiro, que acontece neste domingo, também 18 horas, no Mineirão, tá? O que eu posso dizer, tá, em relação a isso? O Inter quer esses 2 zagueiros, até porque muitos dos zagueiros que o Inter tem estão perdendo espaço. Cita aqui o Cleiton Sampaio, que está completamente fora dos planos do Pezzolano. O Juninho é um zagueiro, né, que já sobrou, inclusive, da lista de relacionados para o Grenal. Então são jogadores que, se o Inter tiver a possibilidade de encaixar no negócio, eles vão acabar saindo e o Inter vai reformular o seu setor de defesa, até porque no meio do ano espera trazer um zagueiro, com perdão do termo, quem me acompanha, um zagueiro foda. É um zagueiro que o Inter sabe que é titular. E aí são nomes que o Inter tentou agora e que acabou não conseguindo. Juan Jesus,
o próprio Diego Carlos, com passagem pela seleção brasileira, Nicolás Marichal, jogador, né, que está lá no Dinamo Moscou. Então o Inter vai avançar, né, por um zagueiro mais de estofo, né, para metade da temporada, e com isso vai reaver o seu grupo de zagueiros neste momento. Tá bem? Então, Pedro Henrique, 30 anos, João Marcelo do Cruzeiro, são nomes que o Inter quer fechar aí na sequência. Antes da gente trocar de assunto aqui e falar sobre outras situações do nosso Colorado, deixa eu te lembrar que a Gigante Veículos é parceira aqui do canal, onde você encontra aquele carro novo ou seminovo, então 0 km ou, né, com ótimas condições de mercado, você encontra na Gigante, ter usado na troca pode fazer parte da negociação, então você lá tem procedência, garantia, condição facilitada, tudo na Gigante Veículos para tu sair de carro novo, tá bom? Então saiba mais detalhes aqui no link que está na descrição do conteúdo, tá bom? Avançando nossa pauta aqui, quero falar ainda sobre zagueiros, tá? O Inter pode ganhar uma opção, né, a partir de um trabalho que está sendo feito no dia a dia lá do CT do Parque Gigante, tá? Isso porque o jovem Pedro Cauã, de apenas 19 anos, vem chamando bastante atenção da comissão técnica, tá? Essa informação foi levantada, né, pelo Leonardo Molla na Rádio Bandeirantes e eu acabei confirmando ela, tá? O zagueiro tem agradado especialmente, né, pela evolução que vem acontecendo, né? Vale lembrar que a gente começou o Campeonato Gaúcho com um elenco muito jovem, ficaram só 5 jogadores. Dentre esses 5, o Pedro Cauã, que foi o único que não ganhou minutos em campo nesse Campeonato Gaúcho, tá? Por quê? Porque ele vem realizando um trabalho, né, de atividades físicas específicas por 3 vezes na semana, voltado, né, para ganho de massa muscular, né, e de força física. E a ideia do clube é que ele esteja pronto para receber oportunidades entre os profissionais, tá? Em pouco tempo ele deve ultrapassar esses nomes que eu citei anteriormente, né? Juninho e Cleiton Sampaio na hierarquia, lembrando que devem chegar outros 2 zagueiros, então teríamos, né, os 2 reforços, mais o Mercado, mais o Félix Torres e o Vitor Gabriel, e o Pedro Cauã seria o 6º, né, ficando nesta linha de hierarquia, mas também com a possibilidade de ter alguns minutos em campo. 1,93 de altura, já teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, o que mostra, né, o potencial que esse jogador acaba tendo aqui no estádio Beira-Rio. Pra gente fechar, trouxe hoje pela manhã, né, uma curiosidade envolvendo o Otavinho, né, que está por rescindir o contrato com o Al-Qadsiya da Arábia Saudita, e hoje uma nova informação, né, afinal o volante Fred, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, pode voltar ao Atlético Mineiro. E aqui que eu vou trazer essa informação justamente para a gente dar uma monitorada no mercado, tá? Porque o Fred sempre foi um sonho distante, né? Mas agora ele está abrindo uma porta para voltar ao futebol brasileiro. 32 anos, cria do Atlético Mineiro, né? Acabou saindo muito cedo de lá para vir para o Inter, que o formou como profissional e fez, né, com que ele fosse vendido ao Shakhtar Donetsk, tá? Ele vive uma situação contratual que pode facilitar uma negociação no futuro, tá? O volante tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 27. A partir do meio do ano, ele entra no último período de contrato, o que costuma abrir espaço aí para negociação entre os clubes, tá? Segundo informações do jornalista Guilherme Frossar, né, que tem o canal do Frossar aqui no YouTube, o Atlético já mantém contato com o jogador há bastante tempo, ele já foi ver alguns jogos lá na Arena MRV e tal, e ele tem a família morando em Belo Horizonte, né? Então o Atlético Mineiro está tentando, né, esta aproximação a partir, né, desta conversa, tá? O Inter, óbvio, né, monitora e tenta daqui a pouco, né, fazer uma investida, mas sabe que é uma negociação extremamente difícil. Vale lembrar, tá? O clube turco investiu 10 milhões de euros na contratação, cerca de 80 milhões de reais com bonificações, tá? 111 jogos, 9 gols, 19 assistências jogando pelo Fenerbahçe da Turquia, tá bom? Não esquece, né, que tá rolando as odds do Grenal 451 lá na KTO, com chance extra, né? Você pode ter até R$25 para palpitar na KTO, caso seu palpite não bata no Grenal. Eu tô apostando num 4-1 pro Inter, tá? Então vai lá na aba promoções, diz que topa participar, faça uma odd no criar aposta com no mínimo 3 seleções e odd 3. Se não bater, você pode ter, né, o seu bônus, né, o seu cashback aí de até R$25 para brincar de novo no site da KTO. Sempre lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!